Bom dia, meus queridos fonos, como vocês estão? Estão começando essa live aqui em pleno sábado, né? Para a gente conversar mais um pouco. E o tema dessa live de hoje é como conseguir dar alta para o seu paciente de voz de forma mais rápida. Então fica comigo aqui nessa live para a gente discutir sobre isso. Tenho visto essa necessidade de falar sobre esse tema por ver algumas coisas acontecendo, né? E também por dúvidas que chegam. Então, assim, primeira coisa, é algo que a gente precisa perseguir, né? De buscar essa alta mais rápida aí do nosso paciente. Já vou falar mais desse tema. Antes, quero lembrar que ainda há oportunidade para você entrar no curso Raciocínio Blindado. Ainda estará aberta até amanhã, somente até amanhã. Depois as inscrições vão encerrar para essa turma de agora. Dizer que eu estou muito feliz com essa nova turma aí entrando. Estou vendo assim o pessoal super motivado já, aguardando com bastante ansiedade, né, a recepção inaugural que a gente vai fazer. E, enfim, quero ver aí o pessoal se transformar realmente com esse curso. Acho que vai ser muito bom. Então ainda está aberto até amanhã as inscrições, tá? Para quem quiser. Então tá bom. E também quero desejar aí Feliz Dia das Mães, né, para as mamães fonos aqui do Trocas, que amanhã é o Dia das Mães, eu também sou mãe e é um dia muito especial, com certeza, né? Eu já coloquei uns stories ontem que eu já ganhei alguns presentinhos ao longo da semana da minha filha e é sempre muito bom, né, esse carinho e parabéns em dobro para as mães que são fonos, porque a gente sabe que é uma jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Que a gente acaba fazendo assim muita coisa. Então é um mérito muito bom, muito importante com certeza, além de tudo, ainda ser mãe, né? E parabéns a todos que também são um pouquinho mães dos pacientes também, né? Porque a gente fica enchendo o saco às vezes deles, né? Tem um paciente meu adulto já, né? Que ele vinha para terapia de moto. E aí eu falava assim, olha, então faz assim, ó, agora na saída protege o pescoço, né? Leva sempre um casaco, por quê, né? Porque senão, em função da voz, aí pode acontecer um choque térmico. E aí ele me disse assim, tá bom, mamãe, pode deixar. Aí eu fiquei assim até brava, disse, me chamando de mamãe, né? Mas, claro, é bem coisa de mãe falar esse tipo de coisa, né? Coloca o casaco, e sem falar que às vezes a gente fica também, né, com o paciente assim, e aí? Já comprou o remédio que o otorrino te receitou? Já foi no médico? Já viu isso? Já viu aquilo? Então a gente fica às vezes no pé do nosso paciente, né? Mais ou menos como a mãe faz também, né? Com seus filhos. Então, parabéns para todas as fonos aí. E vamos adiante, vamos lá, então vamos falar sobre o nosso tema de hoje, que é como conseguir dar alta mais rápido para o nosso paciente. Bom, gente, o que eu ia falar antes? Eu ia falar antes e deixei para falar depois, que primeiro, assim, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa se conscientizar disso, sabe? Quando a gente vai fazer a avaliação, a gente tem que pensar qual é o tempo que eu vou levar, será? Para tratar dessa patologia, para esse paciente poder ganhar alta, qual é o tempo que precisa? A gente não pode deixar isso assim, sabe? Eu comecei a atender uma paciente recentemente que ela veio de outra profissional, ela já tinha ido em outra profissional e daí ela não me falou, nem falou quem era a outra profissional, nem sei, nem perguntei também, mas assim, só pra gente aprender, né, com os relatos, ela disse assim, ó, que a otorrino dela pediu pra fazer 8 sessões, 8 sessões com a fono. Deixa eu só me lembrar se era 8 ou 10, não me lembro. A otorrino deu um número, tem alguns otorrinos que fazem o encaminhamento e já pedem o número de sessões. Outros não, outros deixam a critério da fono, né, decidir. E essa fono parece que ela não, enfim, não sei se ela não viu essa solicitação da otorrino e a paciente ficou ligada, né, naquilo ali. Quando chegou uma sessão antes, a paciente disse, então falta uma sessão só para o nosso tratamento terminar, né, e a fono, como assim uma? Que a fono não tinha dito nada sobre tempo de terapia, mas a paciente ficou ligada, porque ela viu escrito no encaminhamento da otorrino. E aí aquilo ali já foi uma coisa que, opa, como assim? A fono não tá nem pensando em até quando que vai esse tratamento?
Então a gente precisa ter essa consciência, né? Ter essa noção sobre assim, quanto tempo vai levar esse tratamento. A gente não pode imaginar que o paciente está ali e que ele não está nem aí, que tipo, tanto faz quanto tempo ele vai ficar em terapia, sempre a gente tem que pensar. Agora eu lembrei de um outro caso também, assim, muito, como é que eu vou falar, muito curioso e muito, acho que fora do normal, e não era tanto de voz, assim, foi alguns anos atrás que eu atendi um paciente que tinha a distorção no R, né, ele tinha alteração no frênulo da língua. E foi interessante porque eu cheguei, na primeira avaliação, eu já falei, olha, é o seguinte, ele tem o frênulo curto, né? Precisa fazer uma intervenção cirúrgica. E era um menino, assim, era uma criança, tinha 13 anos, um pré-adolescente, e a família disse assim, sério, tu tá vendo isso assim, tu tem certeza? Eu disse, sim, eu tenho certeza, porque a língua ela não alcança no ponto. E aí eles falaram assim, poxa, ele estava fazendo fonoterapia há 3 anos. Gente, quando eles falaram isso, eu fiquei surpresa. Como assim, 3 anos de fonoterapia para alteração de frênulo? Né? Então, assim, era uma família que tinha condições, né, financeiras e eles não questionavam a fono, né? Confiavam. E aí, em função disso, a fono... Deixa eu só arrumar aqui para não ficar dando barulho. Em função disso, a fono nem pensou, né? Poxa, até quando que eu vou fazer esse tratamento? Não tá adiantando? Será que não é hora de, então, né? Assim, já deu, né? Eu fiquei muito surpresa, gente, 3 anos de fonoterapia, né? E aí, eles fizeram a cirurgia e acabou que depois, assim, deu 3 meses só de fonoterapia, os pais ficaram, tipo, super surpresos. E eu acredito muito, sabe, nessas terapias rápidas, né? Se você fez ali um período de intervenção e não deu resultado nenhum, então, né, ou fez alguma coisa errada também, a gente tem que sempre buscar por ali, né? O que será que eu poderia ter feito que eu não fiz? Ou fez alguma coisa de errada, ou deu, né? Talvez é aquele limite terapêutico, né? Que precisa de uma intervenção cirúrgica ou, enfim, alguma... É a mesma coisa ficar tratando hipernasalidade, né? Para paciente que tem fissura, a gente vai conseguir até um ponto. Agora, se ele continuar com a fissura, a gente não vai eliminar a hipernasalidade. Não tem como, então ele precisa ter essa questão, né, do reparo tecidual primeiro, né? Enfim, são coisas assim que a gente tem que analisar. E aí também vou contar exemplos assim de 2 casos meus que a gente fala muito, a gente vê muito aqui mesmo no Trocas, os pacientes, o que eu mais vejo assim, ó, a dúvida e aquela comoção geral é a coisa das fendas, né? E eu acho que o pessoal ainda tá com dificuldade de entender que as fendas, assim, a gente tem que entender a origem da fenda. E eu vou contar mesmo um caso aqui de 2 pacientes meus diferentes, que eles tinham, né? Um já tá de alta, mas assim, que eles têm a mesma fenda, só que de origens totalmente diferentes, assim, sabe? Então muda totalmente. Que é a fenda fusiforme em toda a extensão, ou fusiforme antero-posterior, que é a fenda em formato difuso. Então, quer dizer, a prega vocal ela abre e fecha, né? A aritenoide aqui ela chega a se encostar, né? Não fica aquela fenda triangular, fica fusiforme, e a gente tem essa abertura aqui. Ainda consegui lembrar de mais um caso que tem outra causa, então vou contar as 3. Por quê, gente? Porque assim, se eu tô falando em dar alta o mais rápido possível para o paciente, eu só vou conseguir dar alta quando eu começar a tratar o foco daquela alteração, a causa ali, né? Tipo, quando eu entender qual é a causa e começar a tratar direcionado para aquilo, entenderam? Então, vou contar esse exemplo, esses 3 casos com a mesma fenda, para vocês começarem a pensar que não basta só a gente olhar o exame do otorrino e deu, a gente precisa fazer a nossa avaliação muito bem feita, tá? Muito bem feita, e lá no raciocínio blindado tem assim, ó, um módulo inteirinho sobre todos os passos da avaliação. Gente, então assim, primeiro caso é um paciente que adulto, né, adulto aí 40 e poucos anos e fenda, né, fusiforme em toda a extensão. O histórico dele
foi basicamente assim, ó, que ele teve Covid, né? Ele teve Covid e também ele teve uma perda auditiva. Então, em função disso, ele falava muito forte, tinha muito ataque brusco, falava muito alto. Então, no caso dele, assim, pela minha avaliação, eu consegui entender que essa fenda fusiforme, o otorrino já tinha dito para ele que era uma fraqueza muscular. Mas como assim uma fraqueza? Como é que a gente vai ter uma fraqueza muscular num paciente jovem, né? Então, uma fraqueza que não é neurológico, né? Então, a gente tem que pensar nisso aí. Da onde que está vindo essa fraqueza? E na minha interpretação, como ele tinha muitos assim, abusos mesmo, né? Falava mais forte em função da perda auditiva, falava muito, também gritava. Ele acabou tendo como se fosse uma fadiga, né, muscular secundário a esse abuso dele. E aí, em função disso, ele acabava tendo uma probabilidade maior de formar essa fenda em função, então, dessa fadiga, né, secundária à hipertensão. E também o Covid, eu acho que deve ter contribuído, porque daí tossiu muito, né? Então deve ter ficado realmente aí com uma, né, enfim, uma questão aí de fadiga muscular. E aí, no caso dele, o que eu trabalhei basicamente? Redução desses abusos aí. Eu trabalhei muito monitoramento da voz dele, da fala, daí não adianta, aí pensa assim, ó, se ele fala muito, se ele faz muito ataque vocal durante o dia, o que vai adiantar? Vai adiantar eu ficar fazendo meia hora de exercícios por dia? Não, eu preciso transferir esse ajuste menos forte, assim, esse ajuste com menor tensão para a fala dele, certo? Então eu trabalhei essa questão realmente da redução dessa atividade muscular para não gerar, né, fadiga e ao mesmo tempo uma potencialização ali da questão glótica, assim, né, da ressonância, enfim, e evoluiu super bem o caso dele. E outra paciente, pensem comigo agora, outra paciente idosa, 70 e poucos anos, né, possível diagnóstico de Parkinson, tem aí tremor, bastante tremor na voz, voz fraca, também uma fenda fusiforme em toda extensão. Foi essa paciente que eu contei para vocês que ela já havia feito um tratamento prévio e quando ela voltou no otorrino não deu resultado nenhum, não mudou a fenda e inclusive a fenda piorou. Por quê, gente? Porque ela trabalhava em fonoterapia, relaxamento, respiração. E aí nesse caso, gente, pensem comigo, se é uma fraqueza de origem neurológica, né, decorrente aí de uma doença de Parkinson, ou mesmo que fosse só em função da presbifonia, porque a presbifonia a gente também pode ter essa fenda. E aí essa fenda, ela é mais característica não tanto da questão de fadiga, mas por perda de massa muscular, né? Então assim, em vez da prega vocal fechar inteira, ela perde um pouquinho de massa e fica assim. Vai adiantar trabalhar relaxamento? Não, gente, não vai adiantar trabalhar relaxamento. Por isso que não adiantou no caso dela. Porque se eu ficar trabalhando relaxamento, essa fenda vai abrir mais ainda e foi o que aconteceu com ela. E não é isso que a gente quer. Então, nesse caso, o trabalho é contrário. Esse é um paciente hipofuncional ou hipocinético, né? E claro que daí acaba compensando em outras coisas, acaba fazendo um esforço secundário aqui no pescoço. Aí a fono pode olhar e achar que é hipertensão, mas não é. Então ali a gente tem que focar no trabalho de fortalecimento do nível glótico. Relaxamento nem precisa fazer nesses casos, sabe? Não precisa fazer o tempo da sessão relaxando, sabe? Então vejam que assim, alta mais rápido a gente consegue dar quando a gente consegue trabalhar logo aquilo que a gente precisa trabalhar. E assim, ó, essas fendas de origem assim por desequilíbrios musculares, a gente trabalha muito com a questão mesmo muscular. E a gente sabe que assim, para ter um resultado, vocês que vão na academia, ó, eu comecei ontem, até hoje tenho que ir na academia, né? Agora eu sou do time que faz academia também.
quando a gente faz academia, né? Quanto tempo demora para a gente começar a sentir os resultados? Um dia? Não. Mais ou menos um mês, não é verdade? Mais ou menos em um mês a gente já sente, né? Um aumento de força, enfim, começa a sentir até no peso, interfere, né? Se fizer aquela avaliação lá da massa muscular, às vezes a gente já consegue ver que teve um aumento de massa muscular, imagina em um mês. Então, em um mês, gente, assim, quem fizer sessões uma vez por semana com o paciente, em um mês já tem que perceber a diferença. Obrigatoriamente, em um mês tem que perceber diferença na voz do paciente. Não dá para esperar 3 meses, 6 meses, um ano, não. Um mês já tem que começar a perceber aí as diferenças, né? E aí depois, no segundo mês, já vai começando a estabilizar essa voz. E outro caso também com a mesma fenda fusiforme, é um paciente que a gente teve no estágio o ano passado, que era uma criança, mas poderia ser um adulto também, que na realidade ele tinha um sulco vocal, tá? Um sulco vocal. Lembrem que eu digo sempre, eu falo assim que o sulco é como se fosse uma valeta, né, na mucosa, então em função disso a gente tem um pouquinho menos de massa ali dessa mucosa e aí forma essa fenda tipo mais assim, ó, em função da valeta ali de um lado, não quer dizer que seja uma perda muscular, daí não. E aí, claro que a gente vai ter outras questões ali, a gente vai ter aspereza, né, em função dessa fenda, a gente vai ter também esforço secundário, porque o paciente tenta fazer força para fechar, tá? E aí, assim, quando a gente tem um sulco, aí a gente vai ter que colocar o paciente na cadeirinha da realidade. Isso a gente tem que fazer, tipo, a voz não vai ficar totalmente normal, sempre vai ter um pouquinho de rouquidão, um pouquinho de aspereza, nós vamos melhorar a funcionalidade, nós vamos fazer o melhor que a gente conseguir com as estruturas que se tem, tá? Deixa eu só ver uma pergunta aqui da Thaís. Quais as estratégias você usou nesse caso de paciente de Parkinson? Tem um caso parecido, estou iniciando. Então, Thaís, depende muito, assim, daquilo que você vê como alteração na paciente, né? Então, assim, geralmente eles têm alteração na respiração, tem que trabalhar o tipo respiratório, pode trabalhar um pouquinho a força respiratória para não haver compensações, né? Por exemplo, aumento de contração aí de bandas musculares. E trabalhar bastante assim os exercícios que vão focar no fechamento glótico, né? Exercícios que vão trabalhar o fechamento glótico e trabalhar daí com a questão da dose, da recomendação correta. E se a gente quer aumento assim de massa, a gente não vai fazer também tão pouquinho de exercício. Só que daí tem que ver se o paciente já é idoso, se ele tem algum problema cardíaco, respiratório. A gente também tem que cuidar qual é o nível aí de resistência dele. Não podemos pensar que ele é um paciente de 30, 40 anos, né? Então a gente tem que cuidar toda a saúde geral aí quando a gente for pensar em fazer os exercícios, né? Mas trabalhar então exercícios que vão focar no fechamento glótico, né? Como eu falei na jornada, em vez de a gente procurar exercícios para as patologias, a gente procura exercícios para os fatores de avaliação que estão alterados, os parâmetros de avaliação que estão alterados, né? Então não tem fechamento glótico, vou procurar exercícios para melhorar esse fechamento glótico, já que ali é um caso primário, né? O paciente ele tem uma alteração de fechamento glótico primária, não veio por outra, né, fadiga secundária, não. Aquilo ali é primário, né? Então, espero ter ajudado, né? Qualquer coisa, pergunte mais, pode perguntar mais, fique à vontade. E então é isso, gente. Assim, a gente precisa pensar sempre, né, nessa questão de projetar a alta do nosso paciente, né? E explicar isso para ele. Né? Essa paciente que eu citei minha, ela tinha uma noção que seriam 8 sessões, porque o otorrino escreveu ali para ela, senão ela não saberia. E os pacientes realmente, eles não têm essa noção, assim, então eles querem saber, eles procuram saber, né, até para se programar em quanto tempo que vai melhorar.
E outra, dependendo do também o estágio que esse Parkinson está, isso é outra coisa que vocês também têm que pensar. Thaís também, né? Dependendo do estágio desse Parkinson aí, será que vai recuperar tudo? Será que vai? Então a gente tem que pensar nisso aí também e às vezes colocar o paciente também naquela cadeirinha da realidade. Olha, tem certas limitações anatômicas que a gente não consegue, mas sempre a gente vai melhorar a funcionalidade dessa voz dentro dessas estruturas. Eu já atendi um paciente recentemente, assim, com uma paralisia de prega vocal, mas só que já estava há muito tempo com aquela paralisia, né? Já fazia mais de 3 meses e era um paciente com diversas comorbidades e a otorrino me ligou, Mara, eu tô te encaminhando um paciente, assim, mas será que tem como melhorar? Eu não sei se vai ter como melhorar, ela disse assim. E eu falei, olha, não sei se vai ter como melhorar o fechamento glótico da paralisia em si, talvez não, mas o uso da voz sim, sempre tem o que melhorar, né? Sempre vai ter, nem que seja assim, minimamente a respiração, né? Então o uso da respiração na fala, se a gente conseguir melhorar essa coordenação, só isso, se a gente conseguir melhorar essa coordenação, o paciente já consegue falar mais do que uma palavra só. Isso já melhora imensamente a qualidade de vida dele, então sempre a gente consegue melhorar a funcionalidade. Outra vez também, lembro que deixa eu me lembrar onde é que foi. Foi numa aula que eu dei sobre as lesões benignas, né? Então falei sobre edema de Heinck, e aí eu acabei falando bastante sobre a limitação que a gente tem de reabsorver o edema. A gente não vai absorver edema de Heinck, não, né? É um edema específico que ele não reabsorve com fonoterapia, né? E aí uma das alunas comentou, mas Mara, eu já tive um paciente e melhorou? Aí eu falei, putz, esqueci de falar que sim, a gente vai melhorar a voz, mesmo tendo essa limitação anatômica, a gente consegue melhorar a voz. Por quê? Porque a gente vai adaptar o uso com aquela estrutura. Então sim, a gente sempre vai conseguir melhorar, né? A qualidade, o uso, o que seja, e a coordenação pneumofonoarticulatória, o uso mesmo dessa fala, da voz aí durante a fala, tá? Isso mas a gente tem que sempre projetar mais ou menos em quanto tempo a gente quer isso. E aí, ir podando assim as arestas que estão nos atrapalhando. Às vezes tem aqueles pacientes que conversam demais, né? Eu tenho uma paciente assim, conversa demais e assim, na fonoterapia vocal a gente quer o quê? Fazer exercício. É bom conversar, às vezes a gente vê que o paciente precisa, a gente tem situações às vezes que o paciente está passando por alguma dificuldade específica na vida, que duas fonos esses dias estava conversando com duas fonos diferentes que me falaram a mesma frase, assim, Mara, às vezes eu preciso meio que deixar a terapia de lado para só conversar quando o paciente está com um problema muito sério, né? Mas isso são exceções, assim, né? Isso são exceções. A gente não pode ser aquela pessoa que o paciente vai vir, tipo, eu adoro ir na fono, eu adoro ir na fono, adoro. Mas ele só fica conversando e aí ele não tem a melhora que ele está procurando ali de voz. Então a gente tem que, vamos lá, tá, agora vamos fazer o exercício. E às vezes tem aqueles pacientes que são engraçados, né? Que eles fazem uma repetição e já vão conversando. Não, aí a gente tem que, eu faço assim, eu deixo bem claro. Agora nós vamos fazer X repetições do exercício, sem falar, tá? Nós não vamos falar no meio, tá bom? E aí no intervalo, agora você vai fazer silêncio durante 30 segundos para repousar a voz. Não vamos conversar, porque senão a gente não vai ter melhora do exercício, tá? Então a gente tem que ir podando assim essas arestas para a gente não deixar as circunstâncias irem atrapalhando na terapia. Porque senão esse paciente ele não vai melhorar. E no final das contas ele quer melhorar, só que ele não sabe como. E ele não sabe às vezes que ficar conversando aí durante a terapia, que isso atrapalha para a melhora dele. Então a gente tem que ir falando e pontuando para ele, porque afinal de contas nós é que somos os profissionais, né? Vamos ver, a Thaís colocou aqui, nossa, isso é muito difícil, é uma luta para manter os pacientes calados. É verdade, né, Thaís? E assim, eu brinco às vezes que os pacientes de voz são os que mais falam, né? Porque também muitos, né? Senão não seriam disfônicos e falam bastante, né? Então, é difícil mesmo, tem alguns que falam bastante realmente. Eu lembro de uma vez, gente, olha que interessante, foi
lá na UFSM ainda, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de doutorado. E aí era assim, ó, eu aplicava a técnica Finger Kazoo e aí tinha todo o protocolo que tinha que fazer igual para todo mundo. E a gente fazia, eu fiz 6 séries de 15, eu acho que repetições, para dar mais ou menos uns 20 minutos ali, para dar bastante tempo do exercício para ver. Não foi na de doutorado, foi na de mestrado, que eram com pessoas normais, que não tinham alteração. Então foram 3 séries de 15. E aí, como eram pessoas normais, eu convidei as alunas assim da graduação, né, que ainda não tinham tido a disciplina de voz, para participar. E eu lembro de uma delas que eu dei tanta risada, porque assim, ó, tinha o protocolo, tinha que fazer as séries do exercício e entre as séries, repouso de 1 minuto ou 30 segundos, agora eu já nem recordo mais. E tinha que fazer o silêncio para poder monitorar o efeito só do exercício, não podia ter interferência de fala. E foi engraçadíssimo, porque essa aluna, era uma aluna de fono na época, hoje já é fono, ela não conseguiu ficar em silêncio. Tipo, não é que não conseguia, ela ficava assim, ó. Ficava fazendo um monte de sinais. Gente, ela não conseguia. E eu falava assim, tem que ficar em silêncio, tá? Já expliquei antes. E eu, só um pouquinho, falta tantos segundos, falta tantos. E ela, gente, eu dei tanta risada. Então eu fiquei assim, nossa, como é difícil para algumas pessoas mesmo ficar em silêncio, né? Então, é isso aí, né? Mas a gente vai seguindo na luta. É isso aí, gente. Então, mais alguma pergunta? Vocês querem me fazer mais alguma pergunta? Gente, vou pedir para vocês, assim, ó, aproveitando que vocês são aí estão atendendo já seus pacientes, bem engajados, me deixem algumas sugestões, ó, a Thaís perguntou agora, né, antes perguntou ali sobre a questão, falei do paciente de Parkinson, a Thaís já tinha também paciente, então assim, ó, eu vou abrir uma caixinha e me deixem, por favor, sugestões de coisas que vocês sentem, assim, mais dificuldade, assim, que vocês gostariam que eu falasse mais, né? Eu tô programando agora as próximas lives das próximas semanas, e eu quero deixar prontinhas, assim, programados os temas, e aí eu quero considerar as sugestões de vocês, tá? Fiquem tranquilos que eu não vou expor ninguém, não vou falar o nome da pessoa que citou esse tema ou aquele, né? Então, vocês podem me ajudar me citando, quem for ver depois também gravado aqui, pode colocar nos comentários esse tema, então isso me ajuda a ajudar vocês, né? Então, é algo interessante, tá? A gente vai se ajudando e a gente vai crescendo em conjunto, não é mesmo? A gente vai crescendo enquanto categoria, quanto mais fonos a gente tiver que trabalhem bem com voz, a gente vai ter uma visibilidade maior, né? A gente não podemos perder a nossa área aí, né? Para outras profissões, enfim. Então a gente tem que cuidar assim disso com muito carinho, disso que é nosso, né? Essa nossa área aí tão linda, certo, pessoal? Então, tenham um bom final de semana. Eu agora vou atender um paciente ainda que eu tenho e aproveitem bastante e até mais. Tchau, tchau, pessoal.